Educação à distância, mudando realidades. Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso superior de Tecnologia em Gestão Pública. Eu sou o professor Geraldo Cotinguiba e essa é a disciplina de Fundamentos das Ciências Sociais e Política. Agora chegamos à nossa última unidade do curso, a unidade 6. Vamos trabalhar um pouco sobre os fundamentos da antropologia. Muito bem, nas disciplinas, as unidades anteriores, nós trabalhamos sobre a ciência política e sobre a sociologia. As ciências sociais, elas são constituídas, de modo geral, com a sociologia, a antropologia e a ciência política. No meu caso de formação, quando eu estudei, ao longo de 4 anos, eu tive as disciplinas, ao longo de todo esse tempo, na área de antropologia, de sociologia e de ciência política. E aqui eu trago para vocês os conteúdos, uma abordagem sobre a antropologia, um pouco mais generalista, mas para que vocês conheçam pelo menos um básico, uma informação sobre esse campo do conhecimento que é tão importante para o estudo da cultura humana. Então vamos lá, nessa disciplina nós vamos ver a antropologia de um modo geral. O que é antropologia, né? Os aspectos anteriores da antropologia, o surgimento da antropologia, os conceitos e métodos, alguns deles, a antropologia no Brasil, e o período formativo da antropologia brasileira e o período contemporâneo. Então, de uma forma, de um panorama mais geral, vamos tratar desses temas aqui. Muito bem, trago aqui inicialmente essa figura que é bastante conhecida, um desenho do do Leonardo da Vinci, né, uma imagem de Leonardo da Vinci sobre o homem de Vitrúvio. Vitrúvio foi o arquiteto romano lá do século I da nossa época, que é considerado o pai da arquitetura. E é chamado de o homem de Vitrúvio porque ali a gente encontra, né, o Da Vinci estava tentando encontrar essas medidas, mas não vamos entrar aqui na análise do homem de Vitrúvio, feito por Leonardo da Vinci, mas que é representado como um dos símbolos da antropologia. A antropologia do grego, né, a palavra que se origina, e vocês já perceberam que quase todos os conceitos que nós trabalhamos nessa área vêm do grego. Antropos, em grego, que quer dizer homens, ou, de um modo mais genérico, ser humano. E logos, que é estudo, como já falamos anteriormente. Então, a antropologia seria o estudo do homem, o estudo do ser humano. Mas você pode se perguntar, bom, a medicina também estuda o ser humano, né? A enfermagem estuda o ser humano, a psicologia estuda o ser humano, a sociologia também estuda as relações humanas. E o que é que tem de novo na antropologia? É isso que a gente vai tentar entender aqui. Bom, de modo geral, a antropologia ela tem como objetivo compreender o ser humano, esse homem genérico, não do sexo masculino que estamos falando, mas o ser humano na sua totalidade, na sua integralidade, dando enfoque predominante no fazer humano, desde o fazer de ferramentas até o fazer cultural. A gente costuma dizer que o ser humano ele tem, da perspectiva antropológica, a cultura material e a cultura imaterial. Imagine, né, o nosso mundo. Imagine que eu estou imaginando neste momento, você está dentro de uma sala, na sua casa, assistindo essa videoaula, e ao seu redor tem coisas. E todas essas coisas que estão ao seu redor foram feitas pela mão humana. E por mais que você às vezes nem saiba o nome dessas coisas, elas têm nome. Então o ser humano tem essa capacidade de fabricar coisas, de dar nomes a essas coisas e de dotar de sentido e significado as coisas que ele fabrica. Então, a antropologia se interessa por isso. E é isso que nós dizemos que a antropologia faz, o estudo da cultura, o estudo do ser humano na sua integralidade. Mas como surgiu a antropologia? Vamos voltar no tempo. A antropologia, necessariamente, ela surge no século XIX, na mesma época da sociologia. Mas os registros que outros viajantes, pensadores fizeram no passado, serviram muito de base, de inspiração. Por exemplo, desde os navegadores
europeus, né, quando eles chegaram aqui no continente americano, foram para o continente africano, para a Ásia, por exemplo, que conheceram outros povos, outras culturas, outras línguas, outras maneiras de ser, né? Desde os gregos, os romanos, os chineses, que conheceram outros povos, o ser humano sempre teve uma curiosidade pelo diferente. O que é esse diferente? Por que que alguém que é tão parecido comigo, ao mesmo tempo é tão diferente? E onde é que reside essa diferença? E é isso que dá o pontapé inicial para o estudo da antropologia. Como eu falei, a antropologia ela vai ter início ali, final do século XVIII, início do século XIX. E ela foi criada com a necessidade, inicialmente e infelizmente, nós costumamos dizer, de conhecer para dominar. A antropologia ela surgiu basicamente no momento em que, depois da colonização das Américas e de conhecer a Ásia, a Europa se voltou para colonizar o continente africano. E ao se voltar para colonizar o continente africano, começou a se estudar os povos existentes no continente africano de diferentes maneiras. E mais, estudar para quê? Existia uma crença na ideia do progresso, lá no século XIX, baseado na ideia de evolução, o evolucionismo estava em voga naquele momento, a ideia do progresso, a ideia de civilização, de que o mundo inteiro, toda a espécie humana, caminharia inevitavelmente numa escala evolucionista, da chamada selvageria, passando pela barbárie, e da barbárie chegando à ideia de civilização. E os europeus, claro, eles se consideravam no topo da escala da civilização. E eles olhavam e diziam, ou pensavam, todos os povos vão ser civilizados um dia, e esses povos, entre aspas, primitivos, vão desaparecer. E a humanidade, no momento, no século XIX, para eles, se apresentava como se fosse um mosaico, como se fosse um museu a céu aberto, com práticas e modos de ser de sociedades que os europeus não mais conheciam dentro do seu continente, naquele momento, e que tinham deixado de ser e que eles precisavam conhecer. Então eles vão conhecer primeiro com essa noção de conhecer para registrar, conhecer para guardar, porque iria desaparecer, acreditavam eles. E conhecer também ao mesmo tempo que, uma vez conhecendo, se domina, porque é melhor dominar aquilo que você conhece do que tentar dominar o desconhecido. Então nós vamos pensar nesse argumento da antropologia, registrar as culturas em vias de desaparecimento. Mas somente isso? E o que é que estava por trás disso? Pensando na colonização africana no final do século XIX, o chamado neocolonialismo, a Europa precisava conhecer, porque ela precisava de uma reformulação da economia capitalista naquele momento. E a África tinha muita coisa a oferecer, matéria-prima. E essa matéria-prima, imagine você que no século XIX, o diamante não era uma coisa conhecida, bastante como é conhecido hoje. E para o desenvolvimento da indústria que ele tivesse sido necessário, era preciso diamante. No Brasil, por isso que existe a Chapada Diamantina. Então, cidades da região da Chapada Diamantina no Brasil, cidades como Goiás, cidades como Cuiabá, surgiram mais ou menos em 1700. Todas no começo de 1700, que é o processo de busca por minérios, só que encontram um tipo de pedra preciosa que é o diamante. E a África também vai oferecer diamantes depois do Brasil. E o diamante ele é utilizado na ponta dos tornos mecânicos para poder fazer o polimento de peças. Então o diamante ele teve essa contribuição enorme. E a matéria-prima para poder ter a expansão do desenvolvimento industrial. Começou então o estudo do outro, na África e na Oceania. E esteve inicialmente a serviço desse neocolonialismo, conhecer para conquistar. Os relatos de viajantes, administradores dessas colônias e missionários religiosos também que eram enviados para catequizar os povos e ao mesmo tempo conhecer a sua cultura e oferecer um estudo sobre esse povo, de como transformar a sua cultura, de como dominá-lo melhor.
e a influência do evolucionismo que estava presente naquele momento. Conceitos antropológicos. Trago aqui para vocês alguns conceitos e o método. O método antropológico por excelência é a etnografia, que é a chamada pesquisa de campo. É aquela pesquisa que o indivíduo deixa o seu gabinete, deixa o seu escritório e vai a campo, fazer o cara a cara com as pessoas, conversar com as pessoas. Por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, eu tive de sair do Brasil e passar 4 meses no Haiti. O tempo é relativamente curto para uma pesquisa que você quer conhecer, mas eu fiz a pesquisa de campo no Brasil, aqui em Porto Velho, em diferentes cidades brasileiras, e complementei essa pesquisa no Haiti e na República Dominicana, porque eu precisava ver como se dava o processo migratório do Haiti para o Brasil. Então, é um método antropológico que eu utilizei, que é a etnografia nesse momento. E existe o método etnológico, que é a classificação dos povos, a classificação cultural, o tipo de povo que existe. E o método interpretativo cultural, que é baseado lá no Max Weber, aquele que nós vimos da sociologia, que é uma interpretação do significado, do sentido da cultura para cada povo. E dentro disso eu trago os 3 conceitos para vocês. O conceito de cultura, que em linhas gerais é todo o fazer humano, né, seus costumes, tradições, moral, leis, regras, aquilo que é passado de geração em geração e é acrescentado ou modificado ao longo do tempo pelos povos. Uma geração vai dando contribuições. Então, o português que falamos hoje no Brasil não é o mesmo português de Portugal. Houve uma transformação, mas é uma herança linguística que nós temos. O conceito de etnocentrismo. Etno, de grupo de pessoas, de grupo cultural, e centrismo, de centro, quando um grupo acha-se no centro da verdade, no centro da razão, no centro da atenção e se coloca numa posição de se considerar melhor do que os demais e inferiorizar todos os outros. Ambos esses conceitos têm a definição no seu material didático e a referência dos autores que trabalharam esses conceitos. Convido você a fazer a leitura do material para conhecer um pouco melhor. E o relativismo cultural, que é apresentado pela antropologia, que vai nos trazer uma visão da seguinte forma: não existem povos sem cultura. Qualquer povo, em qualquer lugar do planeta, tem cultura. E não existe cultura superior, nem inferior, nem melhor, nem pior. O que existem são diferentes culturas, diferentes modos de ver a realidade. Existe uma brincadeira que se faz no campo da antropologia, que a cultura é como o óculos, um óculos de lentes coloridas. Cada povo tem a sua cultura. É como se você tivesse, num determinado povo, está enxergando o mundo pela lente vermelha, mas o outro povo está enxergando a realidade dele a partir de uma lente verde, o outro da lente azul, e assim sucessivamente. A cultura é aquilo que molda a maneira de ver, a visão de mundo, a maneira como as pessoas se relacionam com a realidade e relacionam-se entre si também. Então, o relativismo cultural traz essa contribuição enquanto conceito da antropologia para o entendimento da sociedade. Pensar da antropologia no Brasil. Só para arrematar o assunto anterior, a antropologia então surge na Europa, basicamente Inglaterra e França, mas ela se espalha para o restante do mundo, assim como veio a sociologia, também uma herança que vem da Europa. Também são filhas das revoluções burguesas. No Brasil, os primeiros estudos são lá do século XIX, 1830, 1850, e eles estavam basicamente relacionados com assuntos de arqueologia, de conhecer o passado dos povos que estavam aqui. Mas, com o desenvolvimento, a gente tem aí um interesse pela cultura brasileira e o interesse para entender a formação cultural brasileira a partir das 3 matrizes principais de povos: o português, os povos africanos que para aqui foram trazidos e os povos indígenas que aqui se encontravam, para tentar fazer uma compreensão antropológica do povo brasileiro, da cultura brasileira. O período formativo da antropologia brasileira é marcado entre 1934 a 1954. Deixo para vocês lá
uma referência nas referências bibliográficas do Júlio César Melatti, tem um texto excelente que lhe dá um bom panorama histórico sobre a antropologia no Brasil. E por que 1934 especificamente? 1934 marca o nascimento da primeira universidade brasileira. A universidade brasileira ainda não completou um século, enquanto a Europa já tem mais de 1000 anos com as suas universidades, Estados Unidos tem quase 400 anos com as suas universidades, a nossa primeira universidade, de fato, ainda não completou 100 anos, que é a Universidade de São Paulo, a USP. Mas o Brasil hoje já se encontra no grupo dos 15 países mais importantes de produção científica no mundo. E a USP, por exemplo, que eu falei, é considerada a melhor universidade da América Latina. Então nós somos jovens, mas somos bons em alguns campos do conhecimento científico. E a USP, quando inaugura, traz a missão francesa para o Brasil. E no Rio de Janeiro, a Universidade Federal, que vai abrir no Rio de Janeiro, traz a missão inglesa para começar os primeiros estudos. E essas missões, que são chamadas de missões, que eram pensadores intelectuais europeus, que vêm da Inglaterra e da França, para formar os nossos professores na década de 30, 34 em São Paulo, 35 no Rio de Janeiro. E a partir daí nós temos a importância das universidades, os primeiros estudos sobre o negro no Brasil, por exemplo, os estudos indigenistas, estudos sobre a imigração na formação do Brasil e os primeiros profissionais formados no Brasil e que vão formar a nossa geração de pensadores. Um grande intelectual, e que eu não falei na sociologia, mas que é formado na antropologia e vai para a sociologia, é um sujeito chamado Florestan Fernandes. Pesquisem esse nome, conheçam quem foi esse sujeito. Ele foi o mestre orientador, por exemplo, de Fernando Henrique Cardoso. Florestan Fernandes é simplesmente o maior e o melhor de todos os sociólogos que já nasceu nesse país, né? Foi alfabetizado a partir dos 16 para os 17 anos, fazendo estudo do chamado estudos de madureza na sua época, mas se tornou o maior intelectual do campo das ciências sociais no Brasil até hoje. No período de 1955 em diante, né, a antropologia passa a se especializar com estudos sobre os povos indígenas, e isso seguramente a antropologia brasileira hoje, no mundo, é considerada uma das melhores antropologias feitas em todas as universidades mundiais. Há um professor no Museu do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio, que é considerado o maior antropólogo da atualidade, o Eduardo Viveiros de Castro. Tiverem curiosidade de saber sobre os estudos desse sujeito. Então, nós temos aí as mais importantes escolas do mundo reconhecem o Brasil como a antropologia brasileira dessa forma. E a partir da década de 70 e 80, essa antropologia ela passa a fazer estudos urbanos, no contexto urbano da nossa sociedade. Então, a gente tem um desenvolvimento da antropologia do Brasil a partir dessa época, e nos anos 2000, que chegando nos nossos dias, nós temos a saída de pesquisadores brasileiros para estudar outras realidades sociais. Eu não sou antropólogo necessariamente com título de formação, mas o estudo que eu saí do Brasil para ir fazer uma pesquisa fora do Brasil, me enquadro nessa vertente, nessa categoria de pesquisadores brasileiros que segue essa linhagem de brasileiros irem estudar outras sociedades fora do Brasil. Então, um avanço da nossa ciência. Muito bem, deixo aqui para vocês uma bibliografia. Certamente é um tema muito rico, poderíamos discutir muito mais, mas é uma introdução. Estamos aqui para poder apresentar e esperar questionamentos, debates e sugestões. Agradeço e um bom aproveitamento de curso, uma boa aula, bons estudos para vocês e até uma próxima. Educação à distância, mudando realidades.